Louvado seja o nome do Senhor, que a graça e a paz de Cristo seja sobre todos. Mais uma vez nós somos privilegiados, porque neste momento em que nós vamos ouvir as Escrituras Sagradas, a pregação do Evangelho, há muitas pessoas se deliciando naquilo que vai passar. Há tantas pessoas distraídas com os afazeres da vida que não sabe diferenciar o valor daquilo que, embora traga uma felicidade, é apenas um momento, daquilo que traz uma alegria perduradora, uma alegria que dura para sempre. As pessoas, sem esse discernimento, evidentemente não podem valorizar, não podem entender. Eu me sinto privilegiado de poder, esta hora, ministrar a você a palavra do Senhor. Quero ministrar a tua vida sobre o medo. O medo com temor de Deus e o medo sem temor de Deus. Que medo você vive? Qual o medo que impera na sua jornada? Qual é o medo que move a sua vida no dia a dia? Você é uma pessoa destemida, aonde essa palavra medo não existe? Ou você é uma pessoa que tem um medo coerente? Um medo necessário, um medo que não te faz parar, mas te faz, com equilíbrio, seguir a sua vida adiante com precaução. O medo faz bem, o medo faz parte de uma vida cristã, deve fazer ou não. Então eu quero ministrar na sua vida sobre o medo. Esse conceito que parece ser algo do covarde ou algo do imprudente, para que você possa instruir a sua própria vida, as suas próprias decisões firmadas na sabedoria, na inteligência divina, no conhecimento divino, e você possa com certeza alcançar e conquistar os seus êxitos, os seus projetos, os seus planos. Não fique na gaveta, mas possa estar sendo conquistas e triunfos da sua vida com Cristo. Louvado seja Deus. Mas vamos ler a Bíblia Sagrada. 1 João capítulo 4, verso 18 diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Parece aqui claro e evidente que o medo é algo diabólico, extremamente diabólico. Mas vamos no contextualizar o capítulo, enfim, a Bíblia no geral, para que você entenda. Agora eu vou ler lá em Neemias, no capítulo de número 4, verso 17, diz assim. Eu vou ler o verso 16 e 17. Daquele dia em diante, metade dos meus homens, disse Neemias, trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra mão segurava uma arma. Uau! O medo? Como pode? Uma mão, estou trabalhando, e a outra, uma arma. O medo, mas o medo prudente, o medo coerente, o medo equilibrado, um medo contabilizado, um medo planejado, um medo racional, um medo espiritual, um medo necessário. Enfim, essa mensagem, se você prestar bastante atenção, vai mudar a sua vida. O conceito de pensar vai melhorando, né? vai melhorando a sua vida. Não muda por completo, porque todo dia, enquanto você estiver vivo, você está aprendendo.
Se você parar de aprender hoje, dizer, hoje eu aprendi tudo que eu devia aprender, você não tem mais nada a aprender amanhã. Então será a última mensagem que você terá ouvido. Então, qual é o certo? O medo com temor a Deus, de Deus, ou o medo sem temor de Deus? O medo com temor de Deus, como ato de prudência, como ato de prontidão, para a autodefesa, como alerta. É como eu andar num lugar desconhecido, obscuro. Me lembro nos dias em que andei pela primeira vez na Índia e que vi aquelas mulheres com todas vestidas da cabeça aos pés de preto, só com uma telinha aqui. E lembro dos contos do Jonathan, ainda jovem, um adolescente, e depois das fotos que me passavam, na época de 2007, a casa dos crentes perseguidas, em fogo. Quantas vezes o Jonathan e o pai dele foram atacados a casa deles por islâmicos ou hinduístas radicais e bateram neles, quebraram tudo. 2007, quantos anos faz isso? Estamos em 2021. E me lembro que eu andava nas ruas, temeroso, um medo prudente, olhando para todos os lados, trocava sempre de hotel. A cada vez que eu ia na Índia eu trocava de hotel. E quando eu pude, a primeira vez até com muito medo, eu fiquei no melhor hotel do estado de Andhra Pradesh, na cidade de Hyderabad. Era mais ou menos quase 1 hora de distância de carro até o local onde era para iniciar o trabalho missionário, e a igreja Manarraim, que é a igreja do pastor Buki, pastor Babu, que é o pai do pastor Jonathan, pelo qual abriu-se as portas na Índia. Era necessário, porque era um país, ainda é até hoje, sem segurança, principalmente em lugares onde há uma briga muito grande entre os radicais islâmicos e os radicais hindus. Eles se matam uns aos outros, com espada, com faca, é a arma mais usada na Índia, é faca, é peixeira. E eu lembro, você pode olhar no meu site, no ano de 2010, você vai ver na Índia, procura lá o vídeo da Índia de 2010. Você vai ver todos os hotéis com uma faixa enorme, escrito closet, fechado. Um banner enorme, parecendo uma cortina enorme de cima e embaixo. Vários prédios quebrados. E eu saí pelo fundo do hotel e fui filmar aquilo, a briga da madrugada à noite. Pedradas um no outro, facada. E crente aparecesse ali, era a bola da vez. E eu estava ali fazendo a obra. E naquele ano foi o primeiro ano que eu fiz uma cruzada, ao ar livre. E eu lembro que tanto o pai do Jonathan e o Jonathan, você é louco, não pode, pastor. É muito risco para todos nós. Eu falei, se vocês não quiserem, monta só o palanque e deixa eu sozinho lá, falando inglês lá. E graças a Deus, nós ganhamos naquele dia umas 40 e poucas almas aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E pregamos ali por 4 horas. 4 horas. Nada nos aconteceu. Da mesma forma, aconteceu em Quitá. Quitá é o QG do voduísmo no mundo. Uma cidade que está um pouco distante da capital de Gana, que é Accra. E Quitá é a terra do, em memória do pastor Delassa, a igreja que participei muitos anos na América, ao Grace Harvest Church, e que tinha um primo chamado George Gana, esse ainda está vivo, que foi do voodoo, que se converteu e se tornou um grande pastor famoso naquele país e na América também. E nós fomos, e eu lembro que naquele lugar todos os pregadores que se atreverem lá chegaram e foram embora no mesmo dia. Os americanos tiveram lá Morris Cerullo, tiveram lá Ronan Bank, tiveram lá e foram apedrejados seus carros e saíram escoltados pela polícia para não morrer. E nós pregamos lá 3 dias, fizemos cruzadas e nada nos aconteceu. O que aconteceu foi que muitos voduístas foram libertos dos demônios assim, gemia na terra, né? Porque era na terra,
palanque assim, a terra de frente. Não havia uma multidão, mas talvez ali umas 2.000 pessoas. E nós vencemos mais uma vez pela graça de Deus. Então, havia um receio, um medo no meu coração? Havia, mas um temor com coerência. Então, eu sabia do perigo que eu estava correndo, assim como na Índia, mas eu olho para todo lado e pronto se precisasse tomar alguma outra decisão que não fosse apenas a oração. Eu tivesse que pegar um pedaço de pau e também sair dando paulada ali para que melhor chorar a mãe dele do que a minha, né? Então, graças a Deus, não dei paulada em ninguém, não dei pedrada em ninguém, não tomei pedrada, não tomei paulada, nunca apanhei, louvado seja o Senhor. Então, é um medo com prudência. Então, quando nós lemos aqui o que disse o Evangelho esse Evangelho, esta palavra escrita, essa epístola de João, em 1 João no capítulo 4, ele está dizendo, no amor não há medo. No amor, o primeiro fruto do Espírito é o amor, é Deus. Em Deus não há medo, porque Deus é soberano sobre tudo e todos. Deus tem o domínio do universo, criado e incriado, que nós não conhecemos. Salmo 62:11, uma vez disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence somente a Deus. Passa a régua. Não há outro Deus além deste Deus. Então, João está dizendo, em Deus não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O que quer dizer? Lança fora. Se eu tenho Deus na minha vida, esse medo que possa adentrar a minha vida, eu lanço ele fora. Como? Eu lanço ele fora com meus projetos cautelosos, prudentes, assertivos, para que eles não interfiram nas minhas decisões. O medo deve servir para me encorajar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a enfrentar qualquer adversidade que possa vir sobre mim. Então, o medo, quando eu tenho Deus de fato no meio da minha vida, eu lanço o medo fora com a minha prudência. Eu digo, medo, você pode rodear, você pode tentar interferir na minha vida, mas eu te resisto em nome do Senhor Jesus. E mesmo que eu esteja temeroso em tomar a decisão, eu vou pela fé. Então é quando você vai prestando atenção que eu vou discorrendo várias passagens bíblicas. É quando você sabe que você corre um risco. Eu tenho uma palestra, um coach, uma mentoria que eu falo correndo risco ou assumindo o risco. Correndo risco é uma imprudência total. Você não sabe o que te espera e você faz um investimento, abre uma empresa, casa com alguém. Eu sei o que é isso, porque você correu risco. Você, não sabendo das informações plausíveis e corretas, não tendo o planejamento na sua próxima decisão tomada, você toma aleatoriamente, movido pela emoção, pelo coração, pelo egocentrismo, e aí você correu o risco e se arrebentou todo, porque você não estava preparado para que o plano desse errado. Você correu o risco. Assumir risco. Eu sei que eu posso pegar um avião, por exemplo, as últimas viagens minhas à Índia e África, eu fui de Etiópia Air. Você sabe que a Etiópia Air foi proibido esses aviões descer em aeroportos americanos, porque caiu direto 2 aviões, matou todos os passageiros, né? Há 4 anos atrás, 4 e 3 anos atrás, quando caiu 2 aviões num espaço de tempo muito curto, matando 200 e tantas pessoas. E eu lembro que eu estava indo para a Índia em 2017 e tinha acabado de cair um avião da Etiópia Air. E quando eu liguei para a agência para ver o preço da passagem pela Etiópia Air, porque eu sabia que ela ia para a Índia, ela não recomendava a agência. Não recomendava porque todo mundo estava temeroso. Pois depois eu vou nesse avião aí, porque a passagem está muito aquém da outra. A outra custava, exemplo, 30 mil reais, eu viajo de executivo, e essa aí está 17 mil. Então eu vou nessa aí.
Eu vou nesse avião aí. Então eu assumi o risco. Eu orei a Deus, pedi a Deus uma direção, paz, e Deus disse: não temas, eu sou contigo. Tá bom. Então comprei e já fui algumas vezes. Já perdi, não vou dizer que perdi as contas, mas no mínimo umas 3 vezes. Mas como eu vou daqui para a Índia, eu paro na África, na Etiópia, depois eu vou para Mumbai, depois de Mumbai eu vou para Hyderabad. Então, Etiópia passou a ser uma companhia aérea que faz parte das minhas viagens missionárias. Então eu assumi o risco. Se cair é porque foi a vontade de Deus, mas se não for a vontade de Deus, não é esse avião que vai me jogar no chão. Então, muitas pessoas ficam aterrorizadas e nunca nem pensar em entrar em Etiópia Mas eu entrei e vou entrar de novo e será bênção para a glória do nome do Senhor. Então, assumir risco. Eu sei as probabilidades que alguma coisa possa dar errado, mas eu me preparo para isso. Eu vou para uma batalha. Eu sei que alguma coisa pode até dar errado, mas eu vou com a convicção, mente de vencedor, atitudes qualificadas. O que é isso? Tudo que você há de fazer na sua vida, se qualifique, se prepare. Então, vida qualificada, mente de sucesso. Uma mente focada que você terá sucesso, você terá uma jornada de conquista, você tem a certeza que você sabe que tudo pode dar certo e há de dar certo, e se não der por algum motivo, você não vai curvar a fronte, você não é cuidado para não ser o espiritual oriental. O que é ser o espiritual oriental? Espiritual oriental, porque no Oriente, Tailândia, China, Japão, é comum, as pessoas cumprimentam as pessoas e curva a cabeça. Só curve a cabeça para Deus, para o seu orgulho e para a sua arrogância. Curvar a cabeça e dizer: eu sei que sou orgulhoso, eu sei que sou presunçoso e eu sei que isso não é legal. E eu quero me render, Deus, porque eu não quero ser orgulhoso, eu não quero ser prepotente, eu não quero ser presunçoso, eu não quero ser altivo, então eu curvo a cabeça. Para mais nada. Você não pode curvar a sua cabeça. Ereto, cabeça erguida, de frente, enfrentando as adversidades. Mesmo que o medo permeie a sua vida, mas o medo que não te bloqueia. Então você vai sentir hoje a importância do medo na vida do cristão, de forma correta. Então, olha Isaías, o medo com temor de Deus, porque há um medo sem o temor de Deus. Então vamos, o medo com temor de Deus. Lembra Isaías capítulo 6? Pela primeira vez ele vai ter uma visão linda. Ele olha para o alto e vê o Senhor assentado no seu trono, e as orlas do seu manto cobria todo o templo. Ele vê os serafins sobrevoando, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas os pés e com 2 sobrevoavam. E ele disse: ai meu Deus, vou perecendo, porque sou homens de lábios impuros, vou morrer. Olha o medo com temor de Deus. Aí o anjo pega um atenaz, uma brasa do altar e coloca na língua de Isaac e purifica. Então, o medo com temor, era um medo que ele tinha de que aquilo pudesse desagradar a Deus, mas aquela visão não foi dele. Como é que ele poderia desejar ter o céu aberto e o céu abrir para ele? Não, foi o céu se abriu, partiu de Deus, a visão partiu de Deus para Isaías, não de Isaías para com Deus. Então aquele medo fez com que ele se tornasse um grande missionário. Verso 8, a quem enviarei por nós? Isaías diz: eis-nos aqui. Então o medo que trouxe a ele vitória, que trouxe conquista a ele, Isaías 63:10 a gente fala sempre: se você se rebelar contra Deus depois que se converteu, o Espírito Santo se torna o seu inimigo, peleja contra você. Então a gente tem um medo de ferir a Deus, um medo, um temor de magoar o Senhor. A Bíblia diz: o medo sem Deus, exemplo, Números 13, 25 a 33, os espias. Um medo sem temor a Deus. Porque quando você tem um medo com temor a Deus, Deus te honra. Porque Ele sabe que somos limitados.
E o medo é necessário para que você não deixe nunca de depender de Deus. Quando o medo sai da minha vida, eu enfrento o mundo como um ateu. Eu acho que eu posso tudo. Mas Paulo disse, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Filipenses 4,13. A gente se aprende a se humilhar. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Tiago 4,6. Os soberbos serão abatidos. Então, medo com temor a Deus é tudo que você for fazer, ainda que você sente aquele frio na barriga, é porque você não quer entristecer a Deus. Então, medo com temor a Deus, você não quer entristecer a Deus. Você não quer desonrar a Deus. Tomar decisões e posições que te levará ao fracasso e vai depor contra o Deus que você professa ser o Deus de vitória. Lembra, segundo Crônicas, capítulo 20, 16 adiante, o Senhor disse, Josafá, não temas, eu sou contigo, nessa peleja tu não tem que pelejar. Por que Deus disse isso? Porque ele estava com medo. Mas era um medo prudente, era um medo coerente. Ele sabia que ele carregava o nome de Deus. Ele sabia que as nações sabiam que o Deus de Israel era um Deus poderoso. E naquele momento, talvez a incerteza de Josafá, que estivesse 100% diante de Deus como deveria estar. Mas Deus conhece a pureza do coração dele. Deus sabe que Josafá é um homem honesto. Então Deus abençoa, disse, esse medo que trouxe a você o temor diante de mim, eu te abençoarei. Eu te darei força. Vá, que eu serei contigo. E aí foi uma guerra em que, em vez de pedir que eles começassem a levantar as espadas, disse Josafá, separe todos os levitas e sacerdotes e vá diante dos seus inimigos adorando, cantando hinos de louvor ao meu nome. Aí eles foram cantando, o Senhor é bom, o seu amor dura para todo sempre. Que maravilha. Tocava as trombetas, os pandurinhos, os adufes, aleluia, e venceram a batalha. Quer dizer, foram pegar na espada depois que adoraram o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. No capítulo 22, verso 13 de Provérbio, disse, o preguiçoso e medroso disse, há um leão lá fora, e se eu sair lá fora, eu vou ser comido, devorado nas ruas, no plural, nas ruas. Quer dizer que há um medo que entra no coração nosso, e muitas das vezes por estarmos em pecado, muitas das vezes por não termos uma confiança em Deus, como deveríamos ter, esse medo passa a sucumbir à sua coragem, passa a sucumbir à sua determinação, passa a frustrar a sua ousadia, e você se torna um fracassado, uma mulher fracassada, um homem fracassado, porque você está deixando o medo crescer na sua vida, e ao invés de buscar uma comunhão com Deus, para que você possa mostrar a Deus assim, olha Deus, eu tenho medo, mas o meu medo é um medo, meu Deus, humano, mas se o Senhor estiver comigo, eu venço esse medo como Neemias. Por que Neemias com uma mão mandou os seus homens trabalhar e com a outra segurar a espada? Era o medo com temor a Deus, era o medo prudente, era o medo que trouxe a ele um sentimento de que eu não posso tentar a Deus. Quando Satanás, no Mateus capítulo 4, manda Jesus pular, seja do monte ou seja do pináculo, pule daí, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos e eles te guardará. Foi a última tentação dele. E Jesus disse, ao Senhor teu Deus não tentarás. Ele disse, ao Senhor Deus adorarás. Nem só de pão vive o homem. As três tentações, seja da glória do mundo, seja de pular e mostrar que ele era poderoso para não morrer espedaçado nas pedras, ou para tornar as pedras em pães, Jesus tinha uma resposta para ele. Jesus tinha um medo com temor. O medo com temor, irmãos, é o mesmo que eu dizer, olha, eu não vou fazer isso porque eu tenho temor a Deus. Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso eu posso me dar mal. Então é um medo saudável. Vou dar um exemplo bem claro para te ajudar nessa mensagem. Olha, é uma pessoa, ela ter uma doença maligna e benigna.
ela ser diagnosticada. Olha, tem um tumor aí no seu corpo. Mas esse tumor, a biópsia que fizemos, é benigno, não é maligno. Então nem todo tumor vai me trazer a morte. Da mesma forma, o medo com temor é um medo benigno. O medo sem temor de Deus é maligno, porque ele repreende, faz você regredir e impede você de crescer na sua vida. Você não consegue ser fiel a Deus. Esse medo sem temor faz com que você não consiga fazer sacrifícios financeiros a Deus em determinado momento da sua vida, porque há um medo tomando o lugar do medo com temor. Há um medo da situação que você está vivendo. O medo de jejuar e isso me causar diabetes, isso me causar problema estomacal, causar problema na saúde. O medo de fazer uma viagem, porque nessa viagem você está olhando demais para o perigo e não está olhando que Deus é Deus na sua vida. Se Ele te guiou, Ele vai te guardar. Porque quando Deus nos envia, Ele é que nos provém. É Ele que é o provedor de tudo que você precisa para fazer a sua viagem, de tudo que você precisa para enfrentar as adversidades. Então, meus amados irmãos, lembra dos espias do capítulo 13, verso 25 a 33? Deus mandou Moisés acreditar em todo o povo que ele tinha uma Canaã esperando por eles. E vai 12 espias, entre eles estava Caleb e Josué. Desses 12 espias, apenas 2 creram que mesmo a terra sendo cheia de gigantes, homens bem armados, eles creram, bom, nós vamos planejar um plano. Vamos buscar de Deus uma estratégia para que nós possamos atacar esses inimigos que estão hoje tomando posse de Canaã. E em nome do Senhor, Deus é fiel para cumprir, nós vamos vencer. Mas 10 espias murmuram, disseram, não, nós não podemos. Eles são como gafanhotos. O número dos inimigos que estamos vendo não dá para se contar. Então nós não vamos em Canaã. Então foi um medo sem temor a Deus. Porque se tivesse com temor a Deus, aquele medo passaria. Eu vou enfrentar aquele inimigo com prudência e vou vencê-los. Por isso que Deus disse a Josué no capítulo 1, verso 1 a 9, olha Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não temas, ser forte e corajoso. Aleluia. Porque Deus sabia que já havia no coração de Josué um sentimento de medo. Será que eu vou dar conta de levar essa multidão para Canaã? Será que nós vamos dar conta de vencer todos esses inimigos armados até os dentes? E Josué, a única nação que ele começou a perder, foi no capítulo 7 para a nação de Ai. Era só 12 mil pessoas, entre mulheres, crianças e adultos. A primeira batalha dele foi com Jericó. Contra Jericó, as muralhas ruíram. E 40 mil homens armados até o dente foram todos mortos. Quando Deus mostrara a Josué que ele podia acreditar nele. Foram mais de 36 nações que Josué venceu. Tudo na espada, não foi orando. Orando e espada. Então, nenhuma delas Josué tinha medo. Um medo, repito, medo coerente. Aquele medo que eu digo assim, ó. Eu fosse uma nação americana que tivesse que guerrear enfrentar a Coreia do Norte, eu tenho que enfrentar Saddam Hussein, eu tenho que enfrentar Bin Laden. Então, ninguém pode ser do SEAL americano, os maiores marines, né, do mundo, da marinha do mundo, o maior exército de inteligência do mundo, o SEAL, né, são homens escolhidos a dedos, os homens que pegaram Saddam Hussein, que pegaram Bin Laden e que salvaram aqueles diplomatas no Irã, até o filme Argo, você já deve ter visto esse filme. Então, são homens que, não é que eles vão para aquele lugar sem medo, mas o medo não sobrepõe a coragem de defender a pátria, a nação que eles declararam amar. Então eu posso enfrentar adversidades, mas o medo que possa querer me tomar esta semana não vai sucumbir
pelo meu comprometimento com Deus. O viver é Cristo, morrer é lucro, como Paulo. Como em Atos 20, 24, Paulo disse: eu não tenho minha vida como preciosa, contando que eu cumpra a vontade de Deus. Mas houve um momento que Paulo teve que descer no balaio pelos muros para que não seja morto, não fosse morto prematuramente. Houve um momento em que Paulo se fez de morto, quando apedrejado ele e Silas fizeram de morto. Era um medo com receio: bom, eu não posso me levantar daqui que eles vão acabar de me matar. Então não foi um ato de covardia, foi um ato de sabedoria. Davi se fez de louco no momento em que ele sabia que ele poderia ser morto. Não foi um ato de covardia, foi um ato de sabedoria. Então, meus amados irmãos, Jeremias, no capítulo 44, verso de número 16 a 18, disse: o povo, um medo sem temor. Tiveram medo de ser fiel a Deus e por causa dessa fidelidade a Deus, viveram escassez, viveram uma miséria. Porque eles diziam que enquanto eles adoravam a rainha dos céus, eles prosperavam. Foi começar a dizimar, a ofertar, a ouvir, a dar holocausto, a oferecer sacrifícios a Deus, a servir a Deus, a vida deles foram para o buraco. Então, medo sem temor a Deus, fracassaram e foram todos liquidados pelo reino da Babilônia. Olha Saul, em 1 Samuel 13, versículo 8 adiante. Samuel havia dito: Saul, não comece uma batalha sem antes eu chegar, sem antes Deus falar contigo o que tu tem que fazer. Não faça. E ele achou que Samuel havia esquecido do seu compromisso que havia feito com ele Saul. Foi o profeta Samuel que ungiu Saul a rei. Talvez ele pensasse que Samuel estivesse longe e ele vai enfrentar a guerra. Sem a presença e a voz de Deus na sua vida e do profeta. Foi o primeiro pecado e ali ele perde o seu reinado. Ali começa o fracasso de Saul. Então, medo sem temor a Deus. Mas nós podemos, como eu dei o exemplo de Neemias, se Neemias mandou alguém segurar com a mão a arma e com a outra trabalha, era um medo que ele tinha. Era um medo em que ele pensou: se nós não nos cuidarmos, nós podemos ser liquidados. Mesmo que nós servimos a Deus, estamos reconstruindo Jerusalém, mas é necessário que nós tenhamos a nossa prudência e façamos a nossa parte. Por isso que muitas das pessoas criticam, pastores que andam com segurança. É maior estupidez quando você diz isso. Quando o Feliciano começou a andar com segurança, todo mundo criticou. Eu não tenho nada a ver. O ministério do Feliciano é outra coisa. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas na posição que ele alcançou lá na frente, se o Feliciano saísse na rua, ele estava tentando a Deus, porque alguém poderia dar um tiro nele, matar a sua família, apedrejá-lo, porque ele levantou a bandeira contra o LGBT no Brasil. Então, ele começou a ser odiado, onde quebraram várias vezes o seu carro, tentaram destruir a sua casa, humilhar as suas filhas. Então era errado pastor Marco Feliciano, não andar com segurança? Lógico que não estava errado, mas muitas pessoas, os estúpidos, porque é muito fácil julgar a pessoa. Por isso que por isso que eu falo, não toque em pastor, deixa pastor brigar com pastor, deixa pastor resolver o problema com pastor. Deixa pastor com pastor resolver as suas indiferenças e um ajudar o outro a consertar, como foi Pedro e Paulo no capítulo 2, versículo 14 de Gálatas, quando Paulo bota o dedo na cara de Pedro para que Pedro consertasse a sua vida. Então é Paulo com Pedro, é dois apóstolos, deixa, mas não atreva a tocar em pastor, porque você ouviu um pastor falar no púlpito e chega na sua casa e vai falar mal daquele pastor, que você comprou uma maldição para a sua vida e você não se levanta nunca mais. Não faça isso. Então, enfim, quando Benihim ia nos lugares com vários seguranças armados, poxa, mas como é que é o homem de Deus? Esses homens tudo de metralhadora azuca aí. Lógico, cara jurado de morte. O primeiro homem a ministrar como Billy Graham em nações árabes, em nações islâmicas. Não é fácil, é muito fácil apontar o dedo para o Benihim. Mas quanto risco de vida Benihim correu, viajando nesse mundo, Joyce Meyer. Ronald Banco fugiu da Nigéria depois de mais de 10 anos morando na África, porque os islâmicos prometeram explodir o palanque e matar ele e a família. Ele teve que fugir numa madrugada, descer por debaixo do palanque, entrar num carro escondido e atravessar a fronteira da Nigéria
para poder chegar em Gana e nunca mais voltar lá, porque prometeram matar ele. Foi covarde Ronald Banks? Lógico que não. Foi o maior evangelista do continente africano. Então a gente tem que entender por que Pedro e João tinham uma espada. Quando Pedro arranca a orelha de Malco, fere, Jesus disse: Pedro, coloca a espada na bainha. Ninguém usa espada para descascar laranja, não é verdade? Aquela espada já estava com Pedro, Jesus nunca havia repreendido. Já estava com João, nunca havia repreendido. E João, ele amava Jesus, e todo mundo acha que João era muito doce, manso. Não, João era brabo como Pedro. João era da pá virada como Pedro. Eram os únicos dois que andavam armados. Por que será que andava armado? Então, meus amados irmãos, eles guardavam e protegiam Jesus. A Bíblia diz que quando os fariseus tinham um plano para matar Jesus, Jesus já não andava mais em público. Então era um medo com temor, era uma precaução, era um medo que causou nele uma precaução, causou nele prudência. Não era Jesus? Era. Então por que o senhor está com medo de ficar em público? Porque não é a hora. É assim, meus irmãos. Então, eu quero te chamar a atenção, eu estou tentando fazer você entender que o que seria de nós se não fosse o medo? É o medo que nos faz sobreviver com prudência. É o medo que nos entusiasma a não parar. É um medo que nos encoraja quando vencemos uma batalha, de dizer: puxa vida, eu comecei com receio, minha barriga deu um frio, eu até pensei que podia perder a batalha, mas eu venci pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então o medo, se não fosse o medo, nós não tínhamos fidelidade a Deus, nós não serviríamos a Deus, nós enfrentaríamos o capeta de peito aberto, nós não oraríamos. O medo é que nos faz orar, o medo é que nos faz jejuar, é o medo que nos faz temer a Deus nos nossos jejuns que Deus recebe, é o medo que nos faz ter prudência, é o medo que nos faz fugir da aparência do mal, é o medo que nos faz orar e jejuar. Aleluia. Mateus 26, 41, vigiai e orai. Não adianta só orar, vigiar. Vigiar é um medo com prudência. Eu tenho que vigiar. Alguém pode me atacar. Se eu não tiver medo, eu sou imprudente. Então, Mateus 10, 16, seja prudentes como a serpente, sagaz como a serpente e humildes como a pomba. Uma serpente, ela antes de atacar, ela é receosa. Antes de dar o bote, ela prepara. Por que ela prepara a serpente? Porque ela sabe que ela não tem perna, ela se arrasta. Ela pode se tornar presa, ao invés de pegar a presa. Então uma serpente, já viu a naja? Ela suspende para dar o bote. Olha a arma da naja, da cobra naja. Ela suspende a cabeça para ela ter uma visão ampla de onde ela vai atacar. E Jesus disse: seja prudente como a serpente. Não é um medo covarde, é um medo inteligente. Oh, aleluia. Olha os 4 leprosos, segundo Reis, capítulo de número 7, 3 adiante. Ele disse: se ficarmos aqui, vamos morrer. Vamos no arraial do inimigo, porque se morrer, vamos morrer, mas se não, quem sabe a gente chega lá, e lá tem pão para a gente comer. E a Bíblia diz que foram os 4 leprosos que salvou Samaria da fome, da desgraça e da humilhação. 4 leprosos, medo inteligente. Sei que nós podemos morrer, mas vamos, porque Deus será conosco. Somos leprosos, mas somos hebreus. Somos leprosos, mas há um Deus na nossa nação. Que maravilha. Olha Esther capítulo 4, 16. Diga meu primo Mardoqueu que eu vou jejuar por 3 dias e 3 noites. Se eu tiver de perecer, eu vou perecer. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer, mas eu vou jejuar. Havia um medo, mas um medo inteligente. Um medo que trouxe nela coragem, determinação. Aleluia. Porque Mardoqueu disse: ei, Esther, é por esse tempo que nós estamos vivendo que Deus te colocou para casar com o rei Assuero, tá? Pensa você que você vai ficar nesse palácio e vai dar tudo certo. Vai morrer você e a sua parentela. Se você não fizer alguma coisa, aquilo trouxe um temor nela. Então disse: eu sei que o rei mata quando ele não chama para ir à presença dele. Já faz 30 dias que esse rei não me chama na presença dele. E eu sei que a lei aqui é a seguinte: se for na presença do rei, vai morrer, se ele não tiver chamado. Mas eu vou. Aí o que ela fez antes?
3 dias de oração e de jejum. Que tremendo. Vestiu a melhor roupa e disse: agora eu vou. Até para morrer, serei morta com dignidade. Vou morrer linda, bonita e maravilhosa e cheirosa. É assim, meus irmãos. Revista da palavra. Revista desta fé que a palavra traz. Morrer com dignidade. Morrer enfrentando como João Batista. Posso morrer. Pode arrancar a minha cabeça, mas será com dignidade. Sua cabeça não foi levada num caixote, num balde. Foi numa bandeja. Aleluia. Satanás não sabia. Envergonhado. Acho que Satanás quis matar Herodes naquela hora. Como é que você bota a cabeça desse cara numa bandeja, rapaz? Bandeja é lugar de botar comida boa. Essa bandeja é de colocar as melhores frutas que existe. Você colocou a cabeça desse inimigo nosso. Herodes não sabia que a cabeça de João Batista numa bandeja era a morte com honra. Aleluia. O Espírito Santo. Lembra de Pedro? Lucas 5:5. A pesca maravilhosa. Pedro havia pescado a noite toda. Não pegou nada. Jesus disse: seu Pedro, lança aí. Seu lado esquerdo, lança a rede aí. Ele disse: Jesus, ô mestre, pesquei a noite toda, tentei pescar, trabalhei a noite toda, não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, estou com medo, estou com receio que eu não pego nada, eu não vou pegar, mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. A pesca maravilhosa. E foi tanto peixe que ele pegou, que teve que chamar os outros barquinhos: por favor, nosso barco está afundando. E os barquinhos chegou lá, tudo quase a água entrando, de tanto pesado, de tanto peixe. Um medo inteligente, um medo desafiador. O medo desafia a nossa covardia. O medo te confronta para você dizer quem tu és diante do medo. E que o medo habita em mim, Pablo, para que eu possa todos os dias saber, ao final do dia, que eu fui mais valente do que o medo que me confrontou. Maravilhoso Deus, aleluia. Lembra Pedro? Mateus 14, 28-31. Deus vai andar sobre o mar. E Pedro disse: é tu mesmo. Então me faça ir até vós. Ele foi. Ele foi. Você acha que ele não teve medo? Ele foi. Tanto é que ele afunda. Ele foi quando o vento aperta, ele afunda. Senhor, me socorre. Jesus estendeu a mão. Quando o meu medo é debaixo de temor a Deus. Quando o meu medo é apenas um sentimento que eu tenho, ao qual estou gritando: Deus, me socorre, porque sem o Senhor eu vou afundar. Aí Deus estende a sua mão e te tira da morte, do lamaçal e do fracasso. Jesus tirou Pedro, porque aquele medo que nasceu no coração dele foi por causa do desafio de ter a fé que o seu mestre tinha chamado Jesus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Olha Baraque, o medo sem temor, capítulo 4, versículo 8 do livro de Juízes. O grande exército vinha para enfrentar o povo de Deus, a nação de Deus. E ele disse para Débora, uma mulher de 92 anos: eu não vou nessa batalha não, a não ser que você vai comigo. Nós vamos perder essa batalha. Aí ela disse: olha, você vai. E eu vou também. Mas uma coisa, fique sabendo: você não terá glória nessa vitória, Baraque. Você não será honrado. Covarde. Então, medo sem temor. Um medo que sobrepõe ao temor. Eu tenho medo, mas eu tenho temor, respeito a Deus. Quer dizer, eu tenho respeito a Deus. Eu sei que com Deus, se o que eu estou fazendo, conheço a Bíblia e sei que não é incoerente, eu sei que se der alguma coisa errada, Deus vai segurar a onda. Eu sei que Deus vai me ajudar para que eu não pereça. E com medo, eu sei que eu vou aprender a temer mais a Deus e a depender. O medo é que nos faz dependentes de Deus. Sem medo, você oraria. Sem medo. Por que nós aceitamos Jesus? Porque sabemos que o inferno não é coisa boa, não é verdade? Nós servimos mais a Deus por medo do inferno do que pelo amor que Ele dedicou na cruz do Calvário.
Essa é a verdade, eu vou falar por mim. Fala você por você. Eu falo por mim que eu não sou hipócrita. Medo tão grande de ir para o inferno nos faz todo dia querer acertar para ir para a vida eterna. Essa é a verdade. Por que eu sempre digo isso? O povo tem medo de morrer. Porque o pavor de saber que ele vai estar num caixão fechado, ele acha que ele vai reviver, porque houve um ator da Globo, eu era menino na década de 70, né? O ator da Globo que foi enterrado, ele tinha uma doença, que ele ficava 2, 3 dias apagado, e o médico dele tinha viajado para os Estados Unidos. Você procura aí o Dr. Google, vai te ajudar. Na década de 70, o ator da Globo, enterraram ele. Aí quando abriram o caixão, quando o médico chegou, disse, não, ele tem uma doença. Mas naquela época não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha como se comunicar com a pessoa. Quando abriram o caixão estava todo arranhado. Ele tentou, coitado, sair debaixo da terra e não conseguiu. Mas eu sei que muitos não sabem esse caso, o Dr. Google vai te ajudar. Mas muita gente tem medo, o pavor. Nossa, eu vou estar no caixão, vai jogar a terra em cima de mim. E para onde eu vou? O medo não é só de estar dentro de um caixão trancado, é para onde vai. Então por isso que a gente aceita Jesus. Bom, se eu morrer, quando parar meu coração, imediatamente eu já estou nos braços do Senhor. Então o medo é que nos faz servir a Deus, o temor a Deus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia é clara, o medo simplesmente na minha vida sozinho me faz acovardar. Eu retroajo, e está lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, diz assim para você, olha aqui, ó. Olha que lindo, olha. Olha aqui, ó. Vou ler o verso 36 a 38 para você. Necessitas de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se este recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, o medo sem temor a Deus faz a gente recuar. Mas se eu tenho medo, mas eu sei que Deus é comigo nessa peleja, eu serei com o Senhor. Porque eu e o Deus somos a maioria. Segundo Reis, capítulo 6, verso 16. O moço, servo Geazi de Eliseu disse, mestre, meu senhor, olha os inimigos, olha a quantidade de inimigos, os seus cavaleiros. Aí Eliseu disse, Senhor, abra os olhos do moço. E quando abriu, Geazi viu os anjos do Senhor e os seus cavalos e cavaleiros. Maravilha. E ele disse, maior é o que está, mais é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Tremendo, aleluia. Medo prudente é dizer para você, não dê um passo na sua vida sem acreditar que vocês têm honrado o Senhor Jesus, porque sem honrar o Senhor Jesus, os passos que você dá, além de trazer medo, com certeza, você já está com probabilidade 90% de fracassar no seu projeto. E cuidado, que às vezes o Satanás te coloca tanta coragem para você ir no seu projeto. Satanás te dá tanta coragem como deu para Judas. Judas tinha coragem de sobra, pensando que ia dar certo o projeto dele. Tem muita gente no mundo religioso, cheio de coragem, daqui a pouco estão quebrados, destruídos. Porque o Satanás, ele faz isso, te dá uma coragem imprudente, que é correr risco sem ter as informações de conhecimento de onde você está pisando. Por isso que eu digo, assuma risco, não corra risco. Assumir risco, eu sei o que eu estou fazendo. Se alguma coisa der errado, eu assumo. Digo, Deus, estou de pé. Errei, mas sei que tu vai me ajudar de novo. É Miqueias 7:8. Ainda que eu caia 7 vezes, ainda que eu esteja no fundo das trevas, o Senhor será a minha luz. Salmo 21, verso 8. Uns se curvam, cai, se curva e cai, mas nós permanecemos de pé. Aleluia. O problema não é cair, é continuar prostrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha,
Eu estou terminando. Olha, Êxodo 33, verso de número 1 a 15. O Senhor disse: Moisés, enviarei o anjo para ir convosco, tá? Porque esse povo é muito rebelde aí. E eu não vou, não. Eu não tolero, mas eu vou dizer para você. Moisés, o anjo não tem misericórdia, tá, Moisés? Ele vai mandar a espada. Aí Moisés falou: se tu não for conosco, não nos faça ir. Olha, se tu não for, não nos faça ir. Havia um medo, mas o medo com temor a Deus. Eu só vou, sei que vamos enfrentar adversidades, desertos, geadas, tempestade de areia, tem inimigos por aí, mas se o Senhor for, o medo não será maior do que a tua presença na minha vida. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 20, verso 13: não ames o sono. Aqui é o espiritual, 1 Coríntios 11, 30. Há muitos que dormem porque não zelam por Deus, não têm o medo, o temor de Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós entendemos o valor do medo, eu digo para você, a única batalha que Josué perdeu, que foi em Josué capítulo 7, no verso 20, vai ser revelado porque ele perdeu a batalha, foi por causa de Acã. Deus tinha dito: olha, vocês vão seguir adiante, Josué, e diga ao meu povo que não pegue nada imundo e sujo, e todo o ouro e toda a prata que conquistaram dos inimigos é para mim, guarde para o meu templo, para o meu tabernáculo. Guarde, é meu. E aí Acã, com medo, com certeza, de não chegar aonde Deus tinha determinado que chegariam, próspero, talvez o medo que a fome tomasse conta deles, porque já tinha acontecido, mas Deus já tinha derramado, Deus já tinha feito coisa linda, já tinha mandado chuva de cordonizas, de maná do céu, já tinha jorrado água da pedra, mas ainda com medo, porque os milagres de ontem não faz a maioria dos crentes acreditar no Deus de hoje. É por isso que as pessoas são inconstantes. Um dia ela é fiel, um dia ela é infiel, um dia faz sacrifício, outro dia não faz, porque as pessoas ficam fazendo conta. Quando você começa a fazer conta demais, você está no caminho da derrota. Você está no caminho do fracasso. Porque eu não... Como é que Isaac colheu 100 por 1 em Gênesis 26, verso 8? Que conta é essa? A conta dele... Se ele fez, não bateu, porque Deus deu 100 por 1. E quando a semente cai em terra boa, Mateus 13, verso 11 adiante, Deus vai deixar claro. Um escolhe 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Depende da sua capacidade. Por isso você tem que se qualificar. Que é a parábola dos talentos de Mateus 25, 15 adiante. Para um deu 5 talentos, para um deu 2 e para um deu 1. Por causa da capacidade de cada um. Mas não importa, o que Deus confiou em você, que o seu medo seja o medo prudente. Eu não posso ferir a Deus. Eu não posso frustrar a Deus. Eu não posso envergonhar a Deus. Então, aquele que recebeu 1 foi mandado para o inferno, porque Deus exigia a produtividade dele da mesma forma, não na mesma proporção, mas da mesma força, na mesma qualidade, como aquele que recebeu 5 ou que recebeu 2 talentos. Então, meus amados irmãos, por causa do medo sem temor a Deus, as pessoas se tornam infiéis, como Acã, que roubou o que Deus falou que não era para roubar, ele roubou, e ele escondeu debaixo da tenda dele, Josué não sabia. Aí Josué vai para a batalha contra a nação de Ai, e aí ele perde 32 dos seus melhores homens, e vai chorar: Deus, o que vão dizer agora? Que o Senhor não é o Deus de Moisés, que o Senhor não é o Deus poderoso, que o Senhor perdeu a força, e piriri para papá. Deus se levanta e coloca de pé: Josué, há pecado no meio do meu povo, amanhã a esta hora eu vou te revelar quem pecou, é por isso que vocês perderam a batalha. Fica chorando aí não, achando que eu sou injusto não. Tenha discernimento, rapaz.
Aí quando descobriu, no outro dia jejuaram e oraram, aí Deus disse, foi isso. Aí eles, na hora de lançar a sorte, caiu na cidade, na tribo, no clã de Acã. Aí Cã confessou, na verdade eu fiz errado, eu roubei a capa da Babilônia, que valia muito dinheiro, roubei ouro, escondi debaixo da minha tenda, então por isso perderam a batalha. Se Deus te enviar, se Deus é contigo, quem poderá ser contra ti? Pelo amor de Deus. Sempre creia em Romanos 8, 28 a 30. Sempre creia em Isaías 43, 13. Sempre creia em Salmo 91, 11. Ele dará a ordem aos seus anjos. Ele é contigo. Se ele tem visto a sua fé, tem visto que embora as crises, o que está acontecendo no mundo, te traz um receio, um certo medo, mas é porque você quer ser prudente. Deus sabe se esse medo é porque você não crê em Deus, ou porque esse medo, embora você crê em Deus, você tem insegurança de você mesmo. Mas não deixe essa insegurança que você vive com ela seja maior do que o poder de Deus, porque não limite a sua insegurança no ilimitado poder de Deus. Tu serás vitorioso, você será vitoriosa para a glória do Senhor. Muitas pessoas com medo que o ministério, que o seu chamado vai lhe empobrecer, fazem igual Demas. 2 Timóteo 4,10. Ele deixou Paulo, o ministério do Senhor, porque Paulo disse que ele amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O medo traz um amor terrível ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Por causa disso, muitos se transpassaram, se arrebentaram. O medo é tão terrível da pobreza que se torna mais pobre mesmo tendo muito dinheiro. Então, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, creia como Cedraque, Misaque e Abidnego. Se Deus não nos tirar, nós vamos. Será que não havia nenhum medo? Um medo com o temor de Deus. Não importa. Se nós não adorarmos essa estátua, algo de mal vai nos acontecer. Deus é conosco. Deus os livrou. Será que Daniel entrou na cova dos leões sem nenhum receio? Deus o livrou, porque ele estava em dias com o Senhor. Ele estava fazendo o que era certo diante de Deus. Então eu termino dizendo para você, sem medo nós vamos nos tornar irresponsáveis e incoerentes. Sem esse medo que nos traz a dependência de Deus. Olha os filhos de Arão, Levíticos 10, 1 e 2, queimaram incenso estranho e foram queimados no altar de Deus. Olha Ananias e Safiras no capítulo 5. Olha os 42 filhos de profetas que se foram comidos pelas duas ursas, segundo Reis, capítulo 2, versos de número 23 e 24. Olha Caim, Gênesis 4. Olha Eva e Adão, Gênesis 3. Olha Davi em 2 Samuel 24, 1 a 25, ele foi contar o número de soldados que tinha, para saber se ele ainda tinha condições de enfrentar inimigos. Medo irresponsável. Um medo sem temor a Deus. Olha Judas. Olha o construtor da torre. Lucas 14, 28 a 30. Ninguém começa uma torre sem antes calcular o que vai gastar, para que ele não comece, não termine e seja envergonhado. Um medo sem temor. No mesmo capítulo, verso 31 e 32, disse Jesus: ninguém vai enfrentar o exército sem contar o número de homens que tem, sem ter a certeza com quantos ele pode contar numa guerra. Louvado seja Deus. Hoje a geração de Mateus, de 24, 12. Um medo sem temor faz as pessoas esfriarem com Deus. Um medo sem temor. As 5 nessas de Mateus 25, verso 8. A geração de 2 Timóteo 4, 1 ao 5. Procurarão senhorios para si próprio. Medo sem temor, não querem servir a Deus na sua justa e santa palavra. Olha a geração de Ageu. Olha a geração de Malaquias.
Olha a geração de Joel, toda arrebentada, pobre, miserável, por causa do medo deixaram de ser fiel nas finanças, assim como em Malaquias e assim como em Ageu, capítulo 1, verso de número 3 adiante. Louvado seja Deus. Quero orar por sua vida. E repito o versículo. No amor não há medo, em Deus não há medo. Ele acredita que você vai vencer. Ele não teve medo de te colocar nesse mundo, para que você enfrentasse o diabo mais forte que você, mas pela sua fé, o seu medo prudente que te causa oração, jejum e dependência dele, dependência da palavra, te daria vitória. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor, o Deus perfeito, lança de nós fora todo medo, porque nós confiamos nele, assim como lemos lá em Eclesiastes 9, 11 adiante. Não é dos ligeiros, nem dos sábios, nem dos guerreiros a vitória, a sorte, o pão, a colheita. Aleluias. Senhor meu Deus e nosso Pai, te agradeço por mais esse culto diante do Senhor. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de cultuarmos o teu santo e poderoso nome. Que exista em mim, fala por mim, meu Deus, o medo coerente, o medo com temor, o medo que nada mais é com temor, o medo de fazer algo que te entristeça, o medo de fazer algo que denigre a tua imagem, o medo de cometer algo que frustra o Deus que eu professo, o medo que não me faz dar um passo sem o seu sim, o medo que não me deixa ser infiel, o medo que não me deixa ser desonesto contigo, o medo que me faz orar muito para depender do Senhor, o medo que me faz jejuar corretamente, o medo que me faz me humilhar, o medo que me faz nem imaginar estar no inferno, o medo que me faz amar mais o Senhor acima de todas as coisas, o medo que me faz amar o próximo como o Senhor me tem amado, o medo que me faz pedir como Davi: não tire de mim o teu Espírito Santo, para que eu tenha de novo a alegria da salvação. O medo que me faça dizer como Davi, na oração do Salmo 139, tu que sondas e me conheces, vê se há em mim um caminho do mal, e retire o caminho do mal, e me leve para os caminhos do Senhor. O medo que me faça pensar como Davi: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque o Senhor é comigo. O medo de Paulo, não ter a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o que o Senhor me determinou a fazer. Espírito Santo, ajuda. Tira o medo que nos apaga, tira o medo que nos faz sucumbir à fé, tira o medo imprudente, incoerente, sem temor, que nos faz ser infiéis. Não me deixa ter medo, Pai, a começar pela minha própria vida que ministra esta palavra. Não me deixe ter medo de ser fiel ao Senhor. Não me deixa ter medo da crise do coronavírus. Não me deixa ter medo da vacina. Não me deixa ter medo dos cataclismas, catástrofes que hão de vir sobre a humanidade. Que o meu medo seja sempre de magoar o Senhor. Que o meu medo seja sempre de entristecer o Senhor. Porque eu sei que o seu juízo é terrível,
Porque Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa é cair nas tuas mãos. Que esse seja o meu medo. Que eu seja fiel. E eu estenda minhas mãos a você que está aí do outro lado. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus seja perfeito na sua vida. Que você vença a infidelidade. Que você vença a ingratidão com Deus. Que você vença a preguiça de ler a Bíblia. Que você vença os jejuns imprudentes. Que você vença o sono. Desperta do que dormes. Paulo vai dizer em Efésios: desperta do que dormes. Encha-se de coragem, para que todo medo que habitar em ti seja porque você não quer entristecer o teu Senhor e você quer honrar o nome dele até o último instante da sua vida nesta terra. O medo de ferir ao Santo dos Santos. Que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. Que essa mensagem tenha engrandecido a sua fé. Que essa mensagem tenha enriquecido a sua fé, a sua vida. E digo de novo: ora, o que seria de mim se não fosse o medo? A imprudência já teria me levado da presença do Senhor e deste mundo. Um beijo no coração. Tchau.